E nós vamos ao vivo, então, a Brasília para ouvir Sérgio Moro, horas depois de a Justiça Eleitoral garantir o mandato dele. Antidrogas e outros projetos igualmente. Eu quero registrar aqui também o meu agradecimento à minha equipe, aos meus colegas suplentes aqui do Senado, Luiz Felipe Cunha, Ricardo Guerra. Registrar também que foi um período difícil para mim. Uma pressão grande, mas nós seguimos até aqui e tivemos a vitória na forma da lei e na forma da justiça. Um apreço especial aqui para minha família e para minha equipe no Senado Federal, que sempre também me apoiaram. E fico à disposição agora para responder algumas perguntas. Muito obrigado. Senador, passado o julgamento, o senhor considera voltar a ser um presidenciável no nosso país? Não, nós temos um plano no União Brasil, nós temos um candidato. Claro que isso vai se resolver apenas em 26, mas temos o governador Ronaldo Caiado como um forte candidato à presidência da República, e o meu plano em 26 é apoiar um candidato que nós consigamos defender as pautas. Eu sou oposição ao governo Lula, pretendo continuar sendo oposição ao governo Lula e vejo, infelizmente, o país em rumos errados em vários cenários. Entre eles, por exemplo, no aumento da tributação sobre a população e no aumento da dívida pública sem controle de gastos. A União Brasil tem uma pauta que é liberal na economia e que é responsável em relação às contas públicas. O governador Ronaldo Caiado bem representa o partido, se a candidatura dele, claro, se ela de fato se firmar em 2026. Estou falando isso porque são ainda vários anos à frente. Mas também existe um desejo, eu não falo pela União Brasil, mas pelo que tenho ouvido das lideranças, um desejo de formar uma frente de centro-direita para que possamos vencer essa página, virar essa página do Brasil dessas políticas erradas, infelizmente, do atual governo. Senador, como é que fica a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o partido dele foi um dos autores dessas ações? Olha, isso foi objeto de ampla divulgação na imprensa. O presidente Bolsonaro, e diga-se aqui a bancada dos senadores do PL, pediram, após o julgamento no TRE do Paraná, que não fosse interposto nenhum recurso, ou que houvesse desistência dos recursos. E, infelizmente, as lideranças locais do PL do Paraná, notadamente Paulo Martins e Fernando Jacobo, não acolheram esse pedido do presidente Bolsonaro e da bancada do PL. O senhor chegou a falar com ele depois do resultado do TSE? Houve algum tipo de comunicação? Não, faz um bom tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou publicamente nesses últimos tempos. O senhor acredita? O julgamento no TSE ocorreu em meio a uma atmosfera entre Congresso e Judiciário de disputas e de cobrança por parte do Senado em relação a uma postura mais firme, atribuída a uma espécie de politização do Judiciário. Eu só acho que o senhor se beneficiou desse momento em que a oposição exige do presidente Pacheco uma postura mais firme na defesa dos interesses do parlamento e também das pautas que vêm sendo tratadas nesse sentido. O próprio presidente Pacheco procurou diretamente os ministros para falar a respeito desse caso. O senhor sentiu que isso beneficiou o senhor de alguma forma nesse momento em que há uma cobrança do parlamento de uma posição mais firme em relação ao judiciário? Olha, a opinião pública unânime é no sentido de que o TSE... Bom, nós ouvimos aí algumas respostas do senador Sérgio Moro e a manifestação inicial dele sobre a decisão de ontem à noite, tomada ontem à noite pela Justiça Eleitoral, que por unanimidade rejeitou a possibilidade de cassar o mandato dele por suposto abuso de poder econômico e abuso na utilização de meios de comunicação na pré-campanha para a eleição de 2022. Queria ouvir um pouquinho do Beraldo a respeito da decisão da Justiça Eleitoral e das argumentações apresentadas pelo senador Sérgio Moro. Beraldo.
Colombo, o pedido feito pelo PT e pelo PL era absurdo, porque ele versava sobre o cenário de pré-campanha que não é objeto de regulação pela legislação eleitoral. Não há nada que impeça uma pessoa de se lançar pré-candidato a um cargo e, na hora que houver a convenção partidária, ele não ser lançado pelo partido, é o partido que lança, para aquele cargo. E isso aconteceu, por exemplo, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi pré-candidato a presidente também e, por fim, optou por voltar para o Rio Grande do Sul e ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul. Então, querer caçar o mandato de Sérgio Moro pelos argumentos apresentados era uma situação absolutamente absurda. Mesmo assim, havia um entendimento no ambiente político de que Sérgio Moro seria cassado. Essa cassação era dada como certa. Mas, a partir do trabalho feito, de articulação, de condução desse processo feito por Sérgio Moro e sua equipe, eles conseguiram ter no TSE um julgamento justo, um julgamento equilibrado com base naquilo que diz a lei. Ganha o Brasil, ganha a justiça e ganha, sobretudo, o eleitor do Paraná que escolheu Sérgio Moro para representá-los no Senado por 8 anos.